Oi, gente, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Conforme combinamos, né, conversamos na aula passada, nessa aula eu vou falar um pouco mais sobre os fatores que vão afetar nessa acidez, nessa bacicidade. Na aula passada, a gente viu algumas coisas a respeito da definição de Arrhenius, de Bronsted-Lowry, de Lewis, né, que é a principal, né, a reação de ácidos e bases, que acontece em algum mecanismo de reação, em alguma etapa vai acontecer essa troca entre ácidos e bases, que seria referente às definições de nucleófilo e heterotróficos. Então, vamos lá, né, seguir aqui com o nosso material de hoje a respeito, né, desses fatores que vão afetar na estabilidade dessa base conjugada. Ou seja, que seria a eletronegatividade presente, né, nesse átomo. Se ele é um átomo muito eletronegativo, ele vai atrair para si, né, essa carga, vai se adaptar melhor nele, a força, né, o comprimento de ligação do átomo, então, maior, ele vai comportar melhor essa carga. E a hibridização também, né, esse caráter S, essa presença, essa porcentagem. O efeito indutivo, que a gente vai ver também um pouco mais sobre ele, e a ressonância, né, esse momento que a carga ela pode permear ao longo dessa ressonância. Então, vamos lá. Partindo da eletronegatividade, desse efeito do átomo do hidrogênio, o qual está ligado, né? E quanto maior essa eletronegatividade do átomo, mais facilmente ele vai se aderir a essa carga negativa, né? Como a gente está vendo na tabela periódica, a respeito do flúor, do cloro, ou seja, dos halogênios, ele tem essa facilidade, né? Então, de acordo com o aumento da eletronegatividade, a gente vai ver um aumento na acidez e, consequentemente, o oposto na basicidade. A gente consegue observar um pouco melhor a respeito de que essa acidez ela vai crescendo ao longo de que o átomo vai se tornando mais eletronegativo, ou seja, a exemplo do flúor. E essa basicidade ela vai acontecendo, né, de efeito inverso, inversamente proporcional. O que a gente consegue observar a respeito desse carbônio seria mais básico. E a respeito do flúor, do amideto, que são extremamente, essas bases aqui, extremamente fortes. Então, em relação, né, desse fator que afeta a respeito da eletronegatividade, observando esse composto, né, qual é o hidrogênio aqui que está mais ácido? Seria esse ou esse, né? O fator principal aqui é o da eletronegatividade, então a gente tem que ver. A dica que eu dou é vocês parem o vídeo, tentem dissociar, tirando esse hidrogênio presente do nitrogênio e depois do oxigênio, para assim assimilar e associar qual vai ser o mais ácido. Lembrando que a gente está falando aqui do contexto eletronegativo. Então, o mais eletronegativo vai ser, né, o mais ácido. Pausa o vídeo, tenta resolver e segue, né, da próxima fator. Lembrando que todos esses exemplos que eu estou mostrando ao longo dessas aulas, eu vou preparar um vídeo só de resolução, né, deles. Então, vai tentando fazer. Assim que eu liberar esse vídeo, você vai também, né, olhar o gabarito, assim, se você acertou, se você, né, conseguiu entender o raciocínio. Seguindo em frente. O efeito da ligação, que o átomo está ligado, essa força de ligação com o próton ele vai diminuir à medida que descemos ao longo da coluna da tabela periódica. E assim, levando a sua acidez. Então, de acordo, quanto maior o volume atômico dele, o maior comprimento de ligação, mais forte vai ser esse ácido e mais fácil ele vai ser de acomodar essa carga. Por exemplo, os grupos dos halogênios ele vai estabilizar melhor. Então, quanto mais forte for essa ligação entre o ácido e algum, né, halogênio, mais fraco vai ser, né, nesse caso. Por exemplo, a gente tem aqui o pKa menos 10, então ele vai ser extremamente ácido. E assim, essa acidez ela vai aumentando na medida que descemos na coluna vertical no grupo da tabela periódica, ou seja, essa acidez ela vai saindo do flúor, cloro e bromo e iodo. E assim, o iodo seria mais ácido. E a base seria inversamente proporcional, porque quanto mais ácido for, mais fraca é a sua base conjugada. Nesse slide a gente consegue observar melhor, por quê? À medida que eu aumento a acidez de acordo com a eletronegatividade,
A gente tem também esse aumento nesse sentido, como mostrou a seta, e também um aumento nesse sentido, porque de acordo com o efeito da força de ligação, ou seja, o iodo ele é mais volumoso, então ele vai comportar melhor essa carga. Então a gente tem que observar, né, quais seriam os fatores que vão deixar com que a carga negativa fique melhor e mais acomodado nele, levando em consideração o efeito de ligação, que seria nesse sentido da tabela periódica, e nesse outro da acidez em relação à força de ligação. Que a gente tem, né, novamente um exemplo, para a gente exercitar. A dica que eu falo para vocês seria que olhar qual é o semelhante, o que está acontecendo em ambos os casos. Nessa letra A gente tem que a estrutura é a mesma, no entanto, tem o flúor e o bromo. Então, a gente tem que olhar o que é de diferente e semelhante em cada par, para assim a gente saber qual vai ser o grupo que está, né, melhor. Nesse caso aqui, a gente tem que ver o substituinte que está próximo do grupo carboxila. Da mesma forma, esse segundo exemplo. Só que aí a diferença não está no átomo, e sim na posição que o flúor está. Então, a gente tem que olhar a estrutura, né, da espécie, olhar quais são os elementos que estão presentes, se é mais eletronegativo, se está mais próximo do centro reativo, para assim a gente saber qual é. Pausa o vídeo, tenta resolver. Próxima aula, eu demonstro para vocês qual é o par que vai ser mais ácido. E agora, o outro fator é o caráter S. Então, ter um caráter S significa que os elétrons, né, do ânion terão, em média, menor energia e esse ânion será mais estável. O quê? É importante destacar que um átomo com carbono sp, ele é efetivamente mais eletronegativo do que um sp2 e, por sua vez, né, mais eletronegativo do que o sp3. A gente vê aqui o exemplo do etano. Ele tem uma hibridização, né, um caráter sp3, ou seja, ele tem 25% de caráter S. Nesse caso, o pKa está aproximadamente 50%. Então, isso é um ácido fraco. Né? Ele vai ser mais eletronegativo. Então, a gente pode observar que no eteno, a gente tem já um caráter S maior, né, 33%, o pKa já vai diminuindo, né? Vocês já conseguem notar uma diminuição no pKa, perdão, o pKa de 50, ele mostra que esse ácido ele é mais fraco. E aí, o SP, né, ele vai ter esse 50% de caráter S, ou seja, ele tem uma maior efetividade desse caráter S. Ou seja, e essa acidez, ela vai aumentando. Ou seja, eu tenho um caráter SP3 que ele é ácido fraco. O SP2 é um moderado. Em relação a ambos, o SP ele tem mais caráter S, então ele vai ser mais eletronegativo do que ambos. Então, sua acidez vai aumentar. E aí, essa acidez, né, relativa dos hidrocarbonetos, eles vão aumentando nesse sentido, né, que essas propriedades que a gente consegue observar é que essa hibridização ela vai ser crucial, porque o caráter SP ele vai ser uma base mais fraca, né, e, consequentemente, isso também vai sendo inversamente proporcional. A gente tem mais outro exemplo aqui, né, para vocês colocarem em ordem crescente. Então, a gente vai ter que olhar como é a ordem crescente dessas situações e colocar. Aqui a gente vê dois exemplos. Para a hibridização, e aqui vocês vão montar a estrutura para poder observar o que está presente, né? Aqui a gente vê um álcool, a gente vê um halogênio, então vocês vão colocar nessa ordem, do maior para o menor, né? A gente está decrescendo. Pausa novamente, tenta resolver, e na próxima aula a gente discute. E agora o efeito indutivo. O efeito indutivo são o quê? São efeitos eletrônicos transmitidos ao longo da cadeia, né? Que vai ser o efeito ou retirador, né? Esse substituinte ele vai ser mais eletronegativo, então o substituinte vai ser efeito retirador e vai deixar a base mais estável, né? Pode ser doador. Esses efeitos é importante porque eles são transmitidos, né, por meio das ligações e eles podem transmitir ao longo, né, dessa cadeia. Eles podem ser doador ou ceder esse elétron, né, ou retirador, que ele vai remover. O efeito indutivo ele vai o quê? Ele vai enfraquecendo à medida que ele se distancia do grupo
principal. Ou seja, quanto mais distante do meu centro reativo, esse efeito mais fraco vai ser. A gente tem aqui, né, essa ligação entre um etano. A ligação, a gente sabe que carbono e carbono vai ser polar. Nesse caso, quando tem um efeito, né, a presença de outros substituintes, a gente já está vendo aqui como aqui, nesse primeiro exemplo, a gente tem cargas parciais positivas em ambos, que é como está demonstrado até aqui. Já quando a gente coloca outro centro reativo, nesse caso, um flúor que tem uma carga parcial negativa, ele vai acontecer o quê? Um efeito indutivo retirador. Né? Nesse caso, a gente tem o quê? Que a carga positiva do flúor, né, a carga positiva, ela vai transmitir, né, do grupo que está aqui, como carbono 1 e carbono 2, no sentido para o flúor. Mas a gente consegue observar o quê? Que mais próximo do centro reativo, né, mais efetivo vai ser essa força, né, do efeito indutivo. Nesse caso aqui, a gente já tem, né, uma diminuição nesse efeito. Se fosse um grupo alquilo maior, e aí ia diminuir na medida que eu tinha mais carbono na minha cadeia carbônica. Né? Então, quanto mais eletronegativo for o substituinte, maior será o efeito retirador de elétron e mais estável será essa base conjugada. Né? Outro efeito a gente tem da ressonância, que é o quê? É um deslocamento, né, de elétrons que vai ser compartilhado entre dois ou mais átomos, ou seja, vai ter um deslocamento desses elétrons, ou seja, a gente tem aqui um ácido carboxílico, né, o ácido acético, e um álcool. Vamos lá. A gente está vendo aqui esse efeito quando dissociado, vou mostrar aqui para vocês o exemplo, né, do ácido, a gente tem aqui essa perda. Então, essa carga ela vai, né, se deslocar. Eu tenho essa carga vindo para cá e esse rompimento levando para cá. Isso é a ressonância presente. E isso vai fazer com que deixe nossa base mais estável. Ou seja, o ácido carboxílico ele vai ser sempre mais ácido em relação ao álcool. Por quê? A carga negativa do ácido carboxílico ele vai ser mais estável e ele tem esse efeito da ressonância presente, né? Como mostra aqui, ó. Eu já tenho demonstrado com as setinhas. Aí é importante destacar que a presença de átomos de oxigênio faz com que justamente essa ressonância aconteça. Ele vai observar qual vai ser a forma de esse ácido ficar mais estável para poder acontecer essa ressonância, fazendo, né, esse deslocamento entre eles. E agora, quando a gente tem falando do efeito indutivo e a ressonância, a gente sabe que vai ser deslocamento, né, de elétrons, que vai ser compartilhar entre um ou dois mais átomos, que seria a ressonância, e o efeito indutivo, que vai ser o quê? O efeito puxador, né, vai puxar. E é importante destacar que, em relação, como eu mostrei para vocês, a presença, né, desses dois efeitos, o efeito indutivo será sempre mais forte. Nesse caso, a gente tem aqui a reação mostrando, né, os átomos, né, da água, do oxigênio, vai abstrair esse hidrogênio, rompendo essa ligação, né, como fica ele associado com carga negativa aqui. E isso vai, né, liberar para que aconteça essa ressonância. Por isso que o deslocamento da seta está em equilíbrio para os produtos e não para os reagentes, porque ele não se dissocia completamente e essa base ela vai ser mais fraca. A gente está vendo aqui um ácido, né, mais forte. E agora, quando, né, se trata da basicidade das aminas, né, em relação às bases orgânicas, que são justamente os compostos nitrogenados, né, principalmente as aminas, ou seja, tem que ter presença do nitrogênio. Então, é esse caráter básico, né, da química orgânica, que são compostos nitrogenados, principalmente as aminas. E essas aminas, elas são geralmente de base forte, né, que os álcools e os éteres. E a gente pode observar que quando protonado, mesmo com ácido forte, ela às vezes pode ser considerada até mesmo como base fraca. É importante destacar que o alto valor de pKa dessa amina indica que ela é uma base forte. Ou seja, né, vamos voltar aqui para só falar para vocês um pouco. Em relação a esses compostos, as aminas são fracas, mas quando relacionadas às bases orgânicas, dentro das orgânicas, elas são consideradas mais fortes.
E os fatores que vão afetar, né, da mesma forma que tem fatores que afetam a basicidade dos compostos, né, orgânicos, tem fatores que afetam também essa basicidade do composto nitrogenado. Dentre eles seria o quê? A gente tem que o nitrogênio ele tem pares de elétrons livres e à medida que ele pode ser, né, observado é que quanto menos disponível a amina for, vai ser menos básico. E se houver essas situações, importante destacar essas que estão em negrito, certo? O átomo de nitrogênio ele tem que estar ligado a um grupo retirador, ou seja, um grupo mais eletronegativo, retirando o elétron daquela região do nitrogênio, ficando assim menos disponível, ou também o efeito de ressonância, pode acontecer nessa situação. Outro efeito seria o par de elétrons, né, de um orbital com hibridização sp ou sp2. É importante destacar que nesse momento a gente vai observar principalmente esse efeito 1 e o efeito 3, que eu vou mostrar para vocês. Mais à frente eu consigo botar para vocês esses outros dois efeitos, certo? E a gente consegue observar que, de acordo o porquê, né? O porquê dessa hibridização, porque os pares de elétrons vai ter mais retirador ao núcleo e assim vai reagir de forma mais ácida, mais rápida e mais ácido, alterando assim a basicidade. E de acordo com a ressonância, né? A gente tem esse par conjugado, né? Deixa eu mostrar para vocês, desse par conjugado, e isso vai, né, vai ser crucial para essas reações, né, para esses momentos que a gente vai discutir um pouco mais sobre cada uma delas, certo? Espera aí, vocês. Então, o par de elétron conjugado desse grupo retirador de elétrons, então o quê? De acordo com a ressonância, a estabilização não vai acontecer assim de maneira tão reativa, porque está envolvido com ressonância. E outro ponto seria se esses pares de elétrons livres do nitrogênio está envolvido na manutenção da aromaticidade da molécula, né? Isso vai reagir efetivamente ou não. Por quê? Esses elétrons livres vai estar participando da aromaticidade do anel e não vai fazer com que ali seja o centro reativo, e sim um carbono vizinho, que a gente vai ver mais à frente, certo? Então, vamos observar um pouco mais detalhado cada um desses fatores que vão afetar essa basicidade. O primeiro, que a gente bem falou, que seria o átomo de nitrogênio está ligado a um grupo retirador, atrator de elétron. Então, a gente tem que o pKa, a gente tem que isso aqui, porque de acordo com o ácido, né, conjugado. E assim, né, a gente pode ter o quê? Que um grupo que retira elétron, né, deixa eu seguir aqui para vocês. Nesse primeiro momento, a gente tem um grupo que retira, né, mais elétrons. E esse ácido, né, esse pKa, como eu falei para vocês, vai ser o ácido conjugado. A gente tem aqui o exemplo da etilamina. Observe que o pKa, né, quando a amina está ligada a um grupo eletronegativo, ele vai fazer o efeito, né, indutivo retirador, espalhando a densidade, fazendo que fique indisponível para reagir com o ácido. Então, quanto maior esse pKH, né, desse ácido conjugado, né, mais fraco vai ser e a sua base vai ser mais forte. Ou seja, se eu tenho um valor de pKH maior, eu vou ter um ácido conjugado mais fraco e uma base mais forte. Né? Então, nesse caso aqui, né, a gente tem uma base mais forte. Enquanto quando tem um grupo eletronegativo, a gente vê que vai ter uma base mais fraca. Então, os grupos que retiram fortemente elétron, ele tem um grande efeito quando o átomo de carbono, né, está do que o átomo de nitrogênio. Isso a gente pode observar que, à medida que os grupos eletronegativos se afastam desse grupo amino, né, a gente consegue observar que vai ter uma variação significativa desse pHa, né, do que o ácido conjugado. E ele vai aumentar, né, esse ácido, e assim, ele vai aumentar a base, deixando o seu ácido mais fraco, né? Ou seja, uma base mais forte.
Nos casos que os pares de elétrons livres está, né, em um orbital com hibridização sp ou sp2, então a gente tem o quê? Se o par de elétrons livres estiver em um orbital sp2 ou sp3, ele está mais firmemente retido e, portanto, vai ser mais difícil de protonar, né? Lembrando que é importante destacar esse efeito 1, que é muito importante. Esse efeito aqui é mais para a gente observar que acontece a diminuição da densidade eletrônica, né, no N, e isso é devido à hibridização. A gente tem aqui, nesse primeiro, o carbono sp3, né, com pKh 10. No segundo exemplo, a gente já tem, né, uma hibridização, isso em relação a esse centro reativo, né? A gente vai observando aqui o sp3 e, por fim, o sp, né, que a gente tem essa hibridização. E a gente consegue observar que está menos 10, né? Então, devido ao caráter S, né, como já vimos, tem uma maior probabilidade, tem uma maior quantidade de porção, né, S, o que deixa deixa os elétrons mais próximos do núcleo, né, e então o pKa está diminuindo. E isso vai deixar o ácido mais forte e a base, consequentemente, mais fraca, né? Então, aqui a gente tem uma base mais fraca, por isso as nitrilas, elas não são consideradas ácidas, né, devido que, em comparação ao sp3, a gente tem que ele vai estar mais retido, a gente tem uma base mais forte nesse caso, em comparação às nitrilas. Elas não são consideradas básicas por esse motivo, porque elas vão estar mais com ácido mais forte e sua base conjugada mais fraca. Isso explica, então, por quê? O par de elétron grupo do nitrila não é básico, né, como eu já vinha falando. E é preciso que um ácido bem mais forte para protoná-la, deixando, então, o sp3 uma base mais forte. Outro fator que é importante destacar é se esses elétrons, né, livres do nitrogênio está conjugado a um grupo retirador ou atrator de elétron, né? A gente pode observar que as amidas, elas vão ser bases fracas por esse motivo. Porque um fator importante aqui é a ressonância. Se o átomo de nitrogênio está conjugado a um grupo que retira elétron, nesse caso da anilina, como a gente tem nesse exemplo aqui, né, a gente consegue observar que esse grupo ele vai retirar elétrons, ele vai estar, né, participando da aromaticidade do anel, e veja que ele tem amina e que vai diminuir, né, o pKh ele está diminuindo. Por quê? Comigo. Porque esse par de elétron livre do nitrogênio, ele vem em direção ao anel aromático, né, e que volta, ele faz, né, toda essa ressonância, fazendo com que a reação da anilina com o ácido, ele em meio reacional, vai acontecer que esse par de elétron livre do nitrogênio vai estar envolvido em ressonância, fazendo com que, né, essa carga negativa ela circule em torno do anel, para poder assim depois reagir com o nitrogênio. Então vai ser um pouco mais demorada, né, a reação para acontecer. Isso já o que acontece no ciclo hexamina, como a gente pode ver aqui, não acontece. Por quê? Quando adiciona o ácido no meio reacional, os pares de elétrons livres vai estar ali mais livre, disponível para capturar. Assim, quando acontece a reação, vai ser de forma mais rápida. Então, as amidas, né, como a gente tem a observar aqui, como elas estão ligadas à carboxila, né, a esse grupo, que é um ácido mais forte, permite que aconteça a ressonância. O caso a protonação não vai acontecer no nitrogênio, e sim no oxigênio, como a gente está vendo aqui. E isso faz com que a amina ela não seja, né, ela seja uma base mais fraca, né, e seu pKh vai estar aqui, ó. Então a gente vai precisar de um ácido mais forte, né, para acontecer, né, e isso justifica porque as amidas não têm essa representatividade em ser bases, né? Isso justifica devido a essa ressonância e devido à presença do oxigênio presente para acontecer, né, esse movimento das setas. A gente consegue observar. E o centro reativo passa a ser aqui. O quarto efeito o par de elétrons estar envolvido nessa manutenção, né? A gente viu que tem alguns fatores que vão ser cruciais. Aqui a gente tem o exemplo da piridina,
e do pirrol, né? Na piridina, esses pares de elétrons livres não fazem parte do sistema pi. O que seria isso? Não fazem parte da aromaticidade. Então, a piridina, ela, né, quando acontece a reação, como bem está mostrando aqui, o centro reativo vai ser aqui. O ácido, quando está no meio, ele vai vir diretamente para cá, como já está mostrando. Né? E, no caso do pirrol, já não é bem assim. A gente tem que, na parte da piridina, a gente tem ela fazendo parte da aromaticidade. Né? Esses pares não vão estar tão disponíveis, esses pares vão estar disponíveis e vai acontecer aqui, porque justamente a aromaticidade já está completa. Né? A gente tem que relembrar um pouco sobre a regra de Hooke, né? Para poder ser aromático ou não. E isso vai fazer com que, consequentemente, a piridina, ela não, né, ela capture rapidamente esse H do ácido, fazendo com que a reação aconteça nesse centro reacional. No entanto, o pirrol, ele faz parte, ele contribui para a aromaticidade, esses elétrons do nitrogênio. E isso vai fazer com que aconteça a ressonância, bem como está mostrando, né, o fluxo das setas. Quando acontece, o nosso centro reativo ele não é aqui, e sim no seu carbono vizinho. E isso vai fazer com que, quando aconteça uma reação que tem ácido e pirrol, a gente vai saber que esse ácido ele não vai diretamente para os elétrons do nitrogênio, e sim para o seu carbono vizinho. Né? E esse deslocamento, ele vai ser o quê? Os pares de eletrônios do nitrogênio vai estar de acordo com o sistema, né, pi, e essa protonação acontece no carbono vizinho, como eu já estava bem mencionando. Né? E a gente tem, então, o quê? Que no pirrol, né, olhando o pKa, H do pirrol é um ácido forte, né? Então a base vai ser mais fraca, né? Com pH negativo. E a gente tem mais um exemplo para finalizar, né, esses conceitos e entender o quê? Para cada um dos seguintes pares, identifique qual é a base mais forte e entre os dois a gente tem que relembrar os fatores que a gente falou, né? Dentre esses 4 fatores que a gente observou, quais os principais aqui a gente pode encontrar, né? Observe cada estrutura e tentem assimilar qual seria a base mais forte, esse ou esse. Da mesma forma, nessa letra B, mais forte esse ou esse. Na próxima aula a gente também vai discutir. E para finalizar, determinar então qual a base mais forte entre esses mesmos pares. Se ficar difícil de visualizar, abre a estrutura, observa o que tem presente e o que tem, né, de diferente em cada par. E aí a gente consegue observar qual vai ser a base mais forte em cada uma das situações. Então, para finalizar, né, esse conceito de ácido e base, a gente tem, né, alguns fatores que vão afetar, né? A gente tem fatores que afetam a acidez, fatores que afetam a bacicidade. A gente tem que olhar o meio reacional sempre, né? Observar quem está ligado, os fatores que, além do que vai acontecer quando acontecer a reação, mas também o que já está presente na estrutura, né? Então, tentem fazer os exemplos e assim, na próxima aula, a gente vai fazer essa correção, né? Passar esse gabarito e, né, discutir um pouco mais sobre a fixação desse conteúdo. Até breve.